Hoje nós nos reunimos para prestar culto mais uma vez. Quero primeiramente cumprimentar as pessoas com deficiência visual e me apresentar. Meu nome é Levi Bastos, eu estou usando um terno cinza escuro, eu estou usando uma camisa clerical azul piscina e estou usando óculos pretos e estou no meu escritório, rodeado de alguns livros. Quero então cumprimentar a todos e todas com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós mais uma vez nos reunimos para prestar culto a Deus. E isto é sim um grande privilégio que nós temos e nos alegra imensamente. Nós estamos nos servindo desse instrumento que são os cultos transmitidos pela internet, que são bênçãos, sim, são formas criativas que nós encontramos para nos manter conectados e juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Esse culto nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. No livro do profeta Jonas, a palavra de Deus diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos por causa da tua graça infinita. Ela é o que nos basta, ela é o suficiente. A tua graça é a tua ação perdoadora, sempre, a toda manhã, todo dia, todo novo dia. Ó Deus, nós te louvamos porque tu tens dado um sentido novo às nossas vidas. Tu tens nos abençoado, nos acumulado de bênçãos, dia após dia. Queremos agora te prestar culto. Esteja conosco, que estes louvores que vamos entoar, que as orações que vamos fazer, que a tua palavra que vai ser lida e pregada, que as bênçãos que aqui serão impetradas, que tudo, Senhor, concorra para a honra e glória do teu nome. Que todas as pessoas que alcançarem esse culto, que puderem tomar conhecimento dele, sejam alcançadas de modo abençoador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Louvemos a Deus com um hino de louvor e adoração. Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para o auxílio e luz em tempos de cuidado e dor. Refúgio tenho em meu Senhor, vencendo ardil e a tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar com
confissão. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos nesse momento nos colocar diante de Deus, quebrantados, desejosos de ser perdoados por Deus. A palavra de Deus diz a todo momento que Deus é Deus de graça e graça é perdão. A graça de Deus é o seu convite todos os dias a renovarmos a nossa aliança com Ele. Ouçamos o que o livro dos Salmos, Salmo 116, nos diz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Palavra do Senhor, palavra do nosso Deus. Enquanto nós ouvimos o louvor, curvemos nossas cabeças, orando ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, e eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, Vou ver as primeiras obras, Senhor. eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, Encontrar-me contigo, Senhor. quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, Vou ver as primeiras obras, Senhor. eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
Cantar ao Senhor, cantar um cântico novo. Esse é o desafio, o convite que a palavra de Deus nos faz. Vamos cantar? Vamos juntos levantar as nossas vozes aos céus e expressar a nossa alegria, nossa gratidão ao Deus da nossa vida. Cantemos. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça.
Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta minha graça. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Fazem-me em Cristo outra vez, fazem-me em Cristo outra vez, fazem-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Vencedor em Cristo. Amém. Sobram razões pra te agradecer. Muito obrigado a Deus, que sua bondade em pé me sustém. Muito obrigado, Pai. Pois se por pouco momento só deixaste de olhar pra mim, me guardar, eu estaria caído ao pó, mal sei cuidar de mim. Só se o Senhor cuidar. Por isso digo que é bastante pra mim ter parte em tua graça. Pois sei de mim que sou fraco, frágil e vil, que sem ti nada sou, nada sou. Graças te dou, graças te dou, por isso tudo é graça. Sim, sobram razões pra te agradecer. Muito obrigado, ó Deus, que sua bondade em pé me sustém. Muito obrigado, ó Pai, pois se por pouco momento só deixasse de olhar pra mim, me guardar, eu estaria caído ao pó, mal sei cuidar de mim. Só se o Senhor cuidar. Por isso digo
Pois sei de mim que sou fraco, frágil e vil, que sem ti nada sou, nada sou. Graças te dou, graças te dou, pois isso tudo é graça. Se é, só tenho razões pra te agradecer. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero me deter mais uma vez no tema da oração. Em alguns dos últimos cultos que nós temos presidido e neles pregado, temos falado também desse tema tão importante para nós, que é a oração. Quero convidá-los para abrirmos juntos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, onde a palavra de Deus nos diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do nosso Deus. Graças a Deus. Bíblias abertas, meus irmãos, como eu falava há pouco, o tema da nossa meditação, da nossa pregação é oração. E o título desta pregação é Quando a oração nos faz mais humildes. Com base nesse texto inspirador, como toda a palavra de Deus o é, eu queria convidá-los a refletir um pouco sobre oração novamente. Antes, porém, eu queria contextualizar este texto que nós acabamos de ler. De que forma ele se insere nas cartas de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu mais de uma carta aos Coríntios. Nós sabemos que na igreja de Corinto havia muitas coisas boas, coisas abençoadoras. Mas também havia situações, circunstâncias que demandavam ação enérgica, firme do apóstolo. Havia, por exemplo, discórdias, divisões na igreja. Uns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, para citar um problema que eu diria um problema grave na igreja de Corinto. Paulo, então, ele procura pastoralmente, com firmeza e amor, corrigir, consertar esses problemas que surgiam na igreja. E na comunidade de Corinto surge um problema que talvez é de todos o maior. A autoridade de Paulo estava sob questionamento. A autoridade apostólica dele havia sido contestada. Paulo, numa das vezes em que ele está na cidade e na igreja de Corinto, ele é confrontado por pessoas da comunidade. Colocam em xeque a sua autoridade apostólica, o seu ministério apostólico. Paulo, ele, nesse contexto, fala das revelações que teve.
Se nós lemos os versículos que antecedem estes que nós acabamos de ler, Paulo fala das maravilhosas experiências espirituais que ele teve. Capítulo 12, versículo 1, Paulo fala, olha, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Paulo fala da experiência de ter sido arrebatado até ao paraíso. E no paraíso ele ouviu palavras inefáveis. Palavras que sequer proferíveis, faláveis são. Mas Paulo não menciona essas visões e essas revelações maravilhosas que ele teve no intuito de se vangloriar. Pelo contrário, Paulo ele não quer competir com aquelas pessoas que o resistiam, que ofereciam resistência a ele na comunidade de Corinto. Não, esse não é o caminho, o enfrentamento não é o ideal, muito menos a concorrência. Paulo não quer isso. Paulo segue outro caminho. Em vez da vanglória, Paulo procura mostrar o caminho da humildade. E é nesse contexto, então, que ele primeiro fala das visões que teve, mas ele vai e diz, olha, eu não me glorio nisso. Eu me glorio, sim, são nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. É um gesto maravilhoso, é um gesto de fato digno de alguém que está no caminho correto, no caminho do seguimento de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que disse que quem se humilha, esse sim é que vai ser exaltado. Aquele que, como diz Paulo na carta aos Filipenses, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma humana, mais do que isso, a forma de servo, e no final foi exaltado. Esse é o caminho de Cristo e deve ser o caminho dos discípulos e discípulas de Cristo. E foi sim o caminho que Paulo procurou, se empenhou por trilhar. E é nesse contexto que ele fala das visões que teve, mas das quais ele não se gloria. Ele se gloria no quê? Nas suas fraquezas. E ele menciona as suas fraquezas. Paulo fala do espinho na carne. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Eu, preparando essa pregação, consultei alguns comentários bíblicos, alguns manuais de teologia bíblica do Novo Testamento e se confirma a ideia clara de que esse espinho na carne não é facilmente precisável. Ele é motivo de inúmeras hipóteses e eu aqui não vou acrescentar mais uma. Não se sabe com segurança o que poderia ser esse espinho na carne. Há quem diga que poderia ser um problema visual. Paulo tivesse um problema oftalmológico. Há quem diga que Paulo sofria de depressão. Há quem diga que Paulo considerava um espinho na carne as próprias oposições que ele sofria. Mas não será a nossa tarefa optar por uma dessas hipóteses, porque não passam de hipóteses. Fato é que esse espinho na carne era algo que provocava em Paulo um imenso desconforto, era algo que provocava angústia nele. A ponto dele, primeiro, chamar de mensageiro de Satanás, que vinha como que para o esbofetear. Um mensageiro de Satanás. Esse era o espinho na carne, a função desse espinho na carne. Pois é. Segundo, Paulo não somente reconhece que esse espinho na carne era algo profundamente incômodo, mas ele vai mais longe. Ele diz que pediu a Deus que o livrasse desse espinho na carne. Pediu uma, pediu duas, 3 vezes. Bíblias abertas, versículo 8. Por causa disto, por causa do espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Orações de fé, orações fervorosas,
orações autênticas, orações sinceras, sempre são respondidas. Sempre. Mas como eu tenho dito já algumas vezes, e essa é a minha mais profunda convicção, as orações, por mais sinceras que sejam, por mais cheias de fé que sejam, elas não são garantia de que seremos respondidos da forma como desejamos. Deus sempre responde às orações sinceras, mas Deus responde segundo a sua santa vontade. Deus responde no contexto da sua soberania, que é a sua liberdade para fazer o que é melhor para nós. E no caso de Paulo, Deus não responde à oração dele da forma como ele quer. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Deus nos faz humildes. Foi assim com Paulo e assim conosco. Foi assim com Paulo e deveria ser conosco. A oração, ela nos aproxima de Deus. E sempre que nós nos aproximamos de Deus, nós ganhamos na humildade. Por quê? Porque nós identificamos nossos limites, nossas fragilidades e diante das nossas fragilidades nós reconhecemos e identificamos a fortaleza, a grandeza de Deus. A resposta que Deus dá a Paulo é clara: a minha graça é o bastante para você. Meus irmãos, viver orientado, pautado, inspirado pela graça de Deus. A graça, como eu falei já nesse culto, é o perdão de Deus, é a sua misericórdia. Deus só age movido, inspirado pela graça. A graça é um favor que nós não merecemos. A graça é um dom, um presente, uma dádiva do céu que nós não fazemos por merecer. Graça nos lembra que na nossa relação com Deus não tem barganha, como eu dou isso para receber aquilo, eu ofereço a Deus tal e tal sacrifício e porque eu ofereci, eu recebo. Não, a nossa relação com Deus está pautada no seu amor, o amor livre, que não impõe, que não estabelece condições. Todos que se aproximam de Deus, por maiores que sejam os nossos pecados, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça é sempre uma lembrança de que Deus se volta para nós, se volta para nos abençoar, se volta para tornar as nossas vidas significativas, se volta para nós para dar um sentido às nossas vidas, para nos dar vida eterna, vida abundante, vida plena, para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar. E sempre que Deus faz isso, Ele faz pela graça, ou seja, Ele faz de modo imerecido, de modo inexplicável, de modo incondicional e de modo irreversível. Nunca será diferente. Nunca Deus vai impor condições. Nunca terá uma explicação. A explicação é o próprio amor de Deus, que é infinito, que é eterno, sempre houve e sempre haverá. Por quê? Porque Deus é amor. A resposta que Deus dá para Paulo foi mais importante do que a superação daquele espinho. Paulo possivelmente teve que continuar a sua vida na fidelidade a Deus, mas com o espinho na carne. Deus deu uma resposta para Paulo que num primeiro momento parece decepcionante. Sim, mas é decepcionante para aqueles que não estão inspirados nessa relação de confiança naquele que é fiel e verdadeiro, naquele que é pura graça. Por isso que Paulo não se deixou abater pela resposta que Deus deu. Não, Paulo ele soube entender que Deus sempre tem algo de melhor para nós. E a resposta de Deus é clara: olha, na tua fraqueza a minha força se revela. A humildade de Paulo indica claramente que ele é aquele que recebe das mãos de Deus a dádiva maravilhosa. Isso é graça. Meus irmãos, eu quero com isso inspirar cada um de vocês, inspirando a mim mesmo, nos pautar, nos orientar por isso. Deus é pura graça. E a graça de Deus é o que nós precisamos, é o que nos basta. Amém.
Nós já nos encaminhamos para o término desse culto. Eu quero, antes, porém, fazer as nossas comunicações. Nos alegramos que nessa semana, no dia 4, a Luana Tavares, nossa juvenil querida, aniversariou, e no mesmo dia também a Patrícia Soares aniversariou. No dia 8, a Regina Estevo fez aniversário, e nós nos alegramos imensamente com elas. Que Deus as abençoe imensamente. Que não falte na vida delas a graça de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós já nos encaminhamos para o término desse culto, agradecidos. Agradecidos por Tu ter nos permitido celebrá-lo. E nós o fizemos de todo o coração, com profunda gratidão, alegria no coração. Ó Deus, que nós saiamos daqui, nas nossas vidas, no dia a dia, inspirados, primeiramente, pela confiança em Ti, que é um Deus de graça, mas também inspirados a continuarmos numa vida de oração. Quem ora, e ora muito, e ora frequentemente, é sempre abençoado, muito abençoado. Dá-nos humildade, ó Deus, e dá-nos submissão à Tua vontade. Dá-nos a consciência plena de que Tu só ages por graça, e a Tua graça é misericórdia, a Tua graça é amor, é perdão. Senhor, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Dá-me forças, ó Senhor, para Te seguir quando difícil for. Que eu já não mais queira revidar, quando um outro meus direitos usurpar. Sei que o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Miserável homem que sou, mas dou glória a Cristo Jesus, Salvador. Somente tens o poder, e por isso eu te clamo, vem me socorrer. Tu conheces o meu coração, como quero te seguir, ó, dá-me direção. Pois o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Quão grandioso foi Teu amor, Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso